Bom dia a todos, né? Ainda dentro desse conceito de perigos e riscos, né? Acidentes não acontecem por acaso. Obra ou destino, né? Ou por azar, a pessoa deu azar e tal. Ele sempre pode ser evitado, por uma parte ou por outra. Infelizmente, às vezes a gente está no local errado, no momento errado. Mas a outra pessoa que causou o acidente poderia também ter evitado. Então a gente tem que primeiro tentar não ser o agente causador do acidente. Na maioria dos acidentes, o fator humano está presente, ou seja, ele cabe aos condutores e aos pedestres uma boa dose de responsabilidade. Então, a pessoa tem responsabilidade por aquilo ali. Lembre-se, toda ocorrência trágica, quando previsível, é evitável. Então, dirija com atenção, com parcimônia, sem correria. Então, todo acidente pode ser evitado, né? Por você, motorista, pelos 3 níveis de governo, entidades ou órgãos que cuidam do trânsito, escolas, centro de formação, dentre outros. Então, o principal é você ter nosso principal objetivo é ter um condutor consciente, né, e educado. Então, preveja o perigo, descubra o que fazer, haja a tempo. Né, e evite também condições adversas, né, incidência direta de raios solares, né, a gente tem aquele tapa-sol ali no vidro, use. Também tem óculos escuros que a gente pode usar também para reduzir o impacto dos raios solares em nossos olhos, né, e consequentemente evitar acidentes. Reflexo de luz solar em vidros, espelhos e janelas, luz alta em sentido contrário. Então, da mesma forma que a gente não gosta da luz alta quando o outro condutor vem em sentido contrário, a gente também tem que baixar a luz quando vai cruzar com outros veículos, né? Luz alta nos retrovisores, a gente tem aquele pininho atrás do retrovisor que a gente pode manuseá-lo para tirar a luz, né? Essa luz do condutor traseiro que bate no espelho retrovisor e vem direto nos nossos olhos. O pior horário para mim também, esse penúltimo ponto que fala do lusco-fusco, né? Que é aquele momento entre o final da tarde e o início da noite. Então, muito cuidado com esse horário de penumbra, de lusco-fusco. Ausência também total de luz solar, o período da noite, a gente evitar fazer viagens, né? Infelizmente eu sei que a gente sabe que tem momentos que a gente tem que dirigir à noite, mas se puder planejar melhor, sair um dia antes, para tentar evitar essa condução em momentos noturnos, principalmente também em períodos chuvosos, a gente dirigir à noite com chuva, a chuva vai esconder os buracos, a gente pode bater num buraco, furar o pneu e vir a ocasionar algum acidente. E condições adversas de tempo também, né? Evitar dirigir sobre fortes chuvas, né? Chuvas intensas, períodos de neblina. Alguns locais a gente sabe que tem neblina. Se também estiver pelo menos esse último ano agora, eu fiquei impressionado, né? A gente não tem mais chuva, a gente tem tempestades, né? Então, se você vê que está tendo uma ventania muito intensa, procurar um abrigo, um local seguro, nunca parar o carro embaixo de árvores, né? Porque a árvore pode soltar um galho, ou até mesmo a árvore pode cair, vindo ocasionar danos ao veículo e até mesmo ao condutor, né? Em situações também que a gente de intensa formação de poeira, quando a gente está em obra, tentar não deixar isso acontecer. Situações de granizo também, quando tiver chuva de granizo, principalmente períodos, né, muito quente, a gente tentar guardar o carro em local adequado também, lembrando, nunca embaixo de árvores, e ficar esperto mesmo com isso. Então você sempre tem que manter o carro com as paletas do limpador, do para-brisa em perfeito estado de conservação, né, funcionando em bom estado. Eu vejo muito aí nas obras, os veículos, às vezes uma simples paleta de limpador de para-brisa muda a forma de condução do condutor, porque não troca, aí suja o para-brisa de poeira, aí na hora que vai limpar o vidro, aí você vê que não está puxando, não está funcionando. Aquele esguicho também do limpador de para-brisa, é muito importante a gente verificar o funcionamento dele diariamente, né? Fazer o teste, e também tem que completar a água, se tiver a possibilidade, né? E conseguir colocar aquele shampoo apropriado para o veículo, né? Também usar, manter os vidros limpos e desgordurados. Às vezes cai a emulsão asfáltica no para-brisa, aí você vai, aquilo tá lá tem um mês e não limpou e está atrapalhando a visibilidade do condutor, então tem que fazer essa limpeza, né?
Redobrar a atenção também e diminuir a velocidade é um dos pontos muito, muito importante aos condutores, né? Aumentar a distância de segmento, que o que a gente fala de distância de segmento é a distância entre o veículo, entre o seu veículo e o veículo da frente. Redobrar os cuidados em curvas e frenagem, tomar muito cuidado também com o veículo da frente. Às vezes o camarada ele freia de forma brusca e você não consegue parar a tempo. A gente teve alguns casos no final do ano passado e a gente tem que tomar bastante cuidado com isso, porque como a gente está rodando em via pública, a gente não sabe como o condutor da frente vai conduzir seu veículo e ele pode te envolver em um acidente, né? Dependendo da visibilidade também, acender as luzes de posição e farol baixo. Lembrando que em situações de neblina, o indicado é utilizar o farol baixo e não ligar. Nunca ligue o pisca-alerta enquanto você estiver em movimento, né? Dentro da via pública, óbvio, né? Dentro da obra a gente pode ter situações diferenciadas. Só que nas vias públicas não é recomendado você ligar o pisca-alerta para você continuar conduzindo o veículo. O pisca-alerta deve ser ligado com o veículo parado, ok? Dentro ainda dessas condições adversas que nós enfrentamos ao longo das vias, né? Um dos que eu gosto muito de chamar a atenção é a aquaplanagem ou hidroplanagem, né? Ocorre quando os pneus não conseguem remover a lâmina d'água e perde o contato direto com a pista. Então, esse fenômeno acontece pela combinação de vários fatores, né? Alta velocidade do veículo, pneus mal calibrados, com sulcos gastos e o volume de água excessivo na pista de rolamento são os principais fatores da aquaplanagem. O grande ponto a ser observado nesse ponto, né, nessa situação, é o TWI do pneu. Você tem que conferir se está dentro se a banda de rodagem do pneu tá dentro do limite ali, se já não chegou no TWI, porque pneus com suco muito, muito baixo, necessariamente ele não vai conseguir tirar essa água de forma adequada. Então, viu uma poça de água muito grande, reduz a velocidade, porque vai reduzir também esse efeito. E aí a gente sabe, né? Quando a gente passa uma poça dessa, a gente acaba virando passageiro dentro do próprio veículo. Ainda dentro dessa, para uma parte conceitual, né? Separando o que são condições adversas da via e do trânsito, dentro da via a gente poderia citar sinalização inadequada ou deficiente, né? Por exemplo, um quebra-mola sem sinalização ou sem pintura, é muito comum a gente ver isso. Pista defeituosa, mal conservada e com buracos, a gente sabe, né, inclusive a gente trabalha com isso, a gente sabe que as pistas escondem muito buracos, como eu já disse também, principalmente em períodos chuvosos. Aclives ou declives, né, muito acentuados, então há muito cuidado com isso. Faixas de rolamento com largura inferior à ideal. Nessa região da Zona da Mata, a gente tem muita pista muito estreita, sem acostamento, mal sinalizada, mal projetada, com curvas sem inclinação adequada. Então, às vezes a gente entra na curva, a curva está te jogando para fora, muito cuidado com isso. Lombadas, ondulações e desníveis na pista, né? Depressões, ou a gente vê que a pista desceu um pouco e forma aquele degrau na pista. Inexistência de acostamento, má conservação, N outras irregularidades, né? A pista escorregadia também, muito cuidado com as primeiras chuvas do ano, quando a gente começa a ter aquela chuvinha fraquinha que não deu condição de lavar a pista. Pode ter óleo na pista de veículos pesados, que teve algum vazamento, algum contaminante na pista, e a gente passa ali, o carro sai na tangente ali, é um problema danado. E vegetação também, né? Muita vegetação na pista, mato alto na lateral, às vezes o mato tá atrapalhando a visão na curva, e eu vejo muito condutor arriscando nesse momento, isso é muito complicado. Agora, as condições adversas no trânsito trânsito lento, congestionamento, principalmente quando a gente vem aqui para a Central, a gente tem que enfrentar esse trânsito aqui, BH, Betim, indo para as obras, paciência, tem que ter paciência, área de aglomeração ou com grande circulação de pessoas, tem que ter paciência com os pedestres,
quando a gente está conduzindo dentro da cidade, a gente muda muito de cidade também, a gente tem que ficar esperto com isso, porque às vezes a gente chega num lugar que todo mundo só atravessa na faixa. A gente vai para uma cidade do interior, o pessoal, tem gente que pula na frente do carro. Essa é uma situação que já aconteceu comigo. Eu fui parar na faixa para a pessoa atravessar. A pessoa atravessou tipo assim, uns 5, 10 metros antes da faixa e praticamente pulou na frente do carro. Quase que eu atropelei ela, tomei um susto danado. Tem que tomar cuidado também com a presença de motociclista. Hoje em dia o pessoal fica fazendo manobra na rua, acha que é pista de pilotagem e fica fazendo manobra na rua, dando o famoso grau, né? Então, às vezes ele pode te envolver num problema que não é seu. Trânsito intenso, pesado, lento e espaço comprimido também. A gente, cidade interior, a gente sabe que as pistas são muito apertadas também, principalmente no interior do perímetro urbano. E mais uma vez, lembrar vocês que é o comportamento agressivo de pessoas, de terceiros, vamos dizer assim, né? Terceiros que eu digo, pessoas que não são da nossa empresa, das nossas obras. E, igual eu falei, né? Hoje em dia a gente não sabe quem pode estar portando uma arma. Então, muito cuidado entrar quando tiver uma colisão ou a pessoa te fecha bruscamente. Respira fundo, deixa a pessoa passar para lá. Às vezes essa pessoa está passando por algum problema familiar, alguma situação ali que não nos diz respeito. Então, às vezes é melhor você sair como errado, vamos dizer assim, do que você encarar essa situação. Então, para a gente fechar essa parte dos perigos e dos riscos que a gente vai enfrentar ao conduzir veículos nas pistas de rolamento, né, todo o território nacional, e dessas condições adversas, né, do veículo, a gente tem sempre pensar o seguinte, né, além da pista de rolamento, dos condutores, dos nossos fatores pessoais, né, como cansaço, estresse e outros, como eu já mencionei, a gente tem que ficar atento ao veículo em si. Né? Como eu havia dito, a principal causa dos acidentes em si, a principal fonte de risco são as pessoas, né? Somos nós. Só que, além disso, a gente tem que ficar esperto com o veículo. O que o veículo pode trazer de risco adicional para a gente? Por exemplo, uma suspensão desbalanceada, né, desalinhada, desbalanceada, rodas desbalanceadas, podem ser um fator de risco, principalmente quando a gente está fazendo uma curva mais fechada. Limpadores de para-brisas, retrovisores e freios defeituosos pode trazer também uma condição de condução insegura. Pneus gastos ou mal calibrados, a gente sempre tem que lembrar, isso é porque como a gente roda muito, às vezes a gente acaba subjugando essa calibração dos pneus, né? A gente até olha o estado do pneu, que a gente se preocupa mais com isso, mas a gente acaba esquecendo de calibrar os pneus. Vai fazer uma viagem superior a 200 km, lembra de calibrar os pneus, porque ali você vai ficar mais de 2 horas conduzindo o veículo, então é importante você parar, dar uma calibrada nos pneus. Esse excesso de zelo vai trazer maior segurança para vocês. E freios deficientes, né? Freio é importantíssimo, principalmente para esses veículos grandes, pesados. Vai conduzir carga, vai conduzir com veículo carregado, com carga, né? Ou caminhão prancha, por exemplo, que vai conduzir uma máquina com dezenas de toneladas em cima dele ali, tem mais o peso do veículo. Então é um item que você tem que conferir, assim como se você tem dinheiro para o pedágio, você tem que ver se o freio tá perfeito, entendeu? Se o fluido de freio está adequado e tudo mais, né? Lâmpadas queimadas e faróis desregulados também são outros fatores que vão trazer condições inseguras de condução. Então, essa manutenção periódica e preventiva, ela é de suma importância. Da mesma forma que quando você pega o seu veículo, você sabe que você é o condutor, então você praticamente sabe todos os probleminhas que aquele veículo tem ou pode ter, todos os itens você tem que conferir, né? Quando é seu veículo, ele praticamente vira uma extensão do seu corpo. Só que aqui na empresa a gente acaba conduzindo não só os nossos veículos, a gente às vezes tem que conduzir troca de veículo, né? É muito comum você estar numa obra e você ir para outra obra e ter que conduzir um outro veículo, eles te passarem um outro caminhão, por exemplo. Então, essa manutenção periódica e preventiva é de suma importância. Então, sempre que pegar um veículo ou no início
da sua jornada de trabalho, lembre de todos os sistemas e componentes dos seus veículos se desgastam com o uso. Então, às vezes você não percebe, mas assim que um componente pode prejudicar o funcionamento de outros e comprometer a sua segurança. Então, isso também pode ser evitado observando a vida útil definida pelo fabricante e manter seu veículo em condições seguras. Crie o hábito sempre de fazer periodicamente a manutenção preventiva ou enviar o veículo para o pessoal da manutenção, né? Ela é de fundamental importância para a gente minimizar esse risco de acidente no trânsito. Lembre-se também de respeitar os prazos e as orientações dos manuais do proprietário. Sempre que necessário, use profissionais habilitados, né? A gente acha que entende daquele assunto, mas é norma interna nossa que sempre quando for identificado um desgaste que não convencional, tem que ser enviado para um mecânico ou para uma mecânica, né, autorizada, principalmente no caso de caminhões e máquinas pesadas, tá bom, gente? Outra coisa bastante importante que a gente tem que lembrar aqui, que a manutenção feita em dia, ela evita quebras, diminui o custo e principalmente vai evitar os acidentes, ok? Ainda nesse tempo de manutenção periódica e preventiva, a gente sempre tem que lembrar que o funcionamento do veículo, você mesmo pode observar essa condição de funcionamento, né? Quem mais do que o condutor daquele veículo vai saber o funcionamento dele? Igual eu falei, o veículo acaba virando uma extensão do nosso corpo, né? Seja por outra coisa que a gente tem que observar, que as indicações luminosas no painel, né? Sempre visualizar, às vezes o veículo já está te dando como é que eu vou dizer, essa indicação, você tem que ficar atento a isso, né? Uma simples inspeção visual no painel dos indicadores de segurança do equipamento, ele já vai estar te falando ali o que precisa de ser feito. Como eu havia dito anteriormente, né, os pneus são de suma importância ser observados, porque ele tem as três principais funções, ele está envolvido nas três principais funções do carro, né? Que é impulsionar quando a gente está conduzindo, frear na hora que a gente quer parar o veículo, né? E manter a dirigibilidade do veículo. Então, um pneu dentro das condições adequadas, ele vai auxiliar nessa condição sua. Então, sempre confira a calibragem desses pneus, como eu havia dito, 200 km, vai fazer uma viagem superior com distância igual ou superior a 200 km, confira essa calibragem, né? Verifique também o desgaste, se os sucos do pneu já chegou naquele TWI, que é aquela indicação que tem nos sucos principais, nos veios principais do pneu. Confira também se houve deformações na carcaça do pneu. Às vezes a gente passa numa pedra, alguma coisa pode arrancar uma lasca. Então, se você tiver dúvida, peça ao pessoal da manutenção para ver se esse pneu pode continuar sendo utilizado, ou se ele deu também aquele famoso ovo no pneu, né? Ou se ele já está aparecendo um arame por algum motivo, se for um pneu recalchutado, por exemplo, ou se ele soltou aquele famoso jacaré, que ele solta aquela banda dele. Então tem que conferir com o pessoal da manutenção se ele pode continuar sendo usado ou não. E se ele também tem as dimensões irregulares, né? Se ele está desgastando de forma irregular também no veículo, às vezes por uma falta de alinhamento e balanceamento, o veículo acaba consumindo o pneu de forma irregular, o que prejudica a dirigibilidade do veículo. Verifique também o cinto de segurança do veículo, se existe o cinto de segurança no veículo, se ele está adequado, se ele está com alguma mordida, né, algum dente nele, se ele está em condições de perfeito funcionamento, se a fivela está atracando direitinho e se ele não tem nenhuma outra deformação ou irregularidade que impeça o seu uso, porque no momento da colisão o cinto de segurança ele é o principal agente que vai te segurar, né? Principalmente o cinto de 3 pontos, ele vai te segurar, impedindo que você colida dentro do próprio veículo, né? Que você bata contra, por exemplo, o volante. E lembre-se também que o condutor do veículo, ele, né, pensando na parte da legislação, ele é o responsável pelos passageiros. Se ele está conduzindo, ele é o responsável por o passageiro X, Y, Z, quem quer que seja, ele tem que usar também o cinto de segurança, né? Eu já evidenciei em algumas obras, em algumas situações, o condutor está com cinto de segurança e o passageiro não está. Ou então tem uma mania, que no banco de trás não precisa usar cinto de segurança, a gente está rodando só dentro da cidade. Olha, quando vocês estão
a serviço da empresa, vocês têm que cumprir as regras internas da empresa. Então é regra interna da empresa sempre utilizar o cinto de segurança. O condutor dos veículos, também dos caminhões módulos, né, que tem o módulo de passageiro, confira se os cintos de segurança dos passageiros estão em perfeito estado de funcionamento também, estão adequados ao número de passageiros. Então é a responsabilidade do condutor, beleza, pessoal?